Muito bem, nós vamos continuar aqui com o nosso trabalho, com o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte 2ª, do mundo espírita ao mundo dos espíritos, o capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. E nós vamos tratar agora do novo item, né, a infância, a partir da questão 379. Lembrando que nós vimos anteriormente, né, o tema que trata das deficiências intelectuais, dos transtornos mentais, né? Então agora nós entramos nesse novo capítulo, nesse novo item, que ele é um item também bastante relevante, porque as crianças, né, são os seres que mais nos sensibilizam aqui no nosso mundo, né? Vemos ali a ingenuidade, vemos, né, a alegria, vemos as descobertas. Eu especialmente, né, quando eu vejo uma criança sofrendo, eu tenho a impressão de que é potencializada a nossa dor. E quando nós olhamos, né, para essas pequenas criaturas aqui no nosso mundo, muitas são as dúvidas que surgem a respeito da natureza da criança. Quem é essa criança? E nós espíritas temos a oportunidade de não apenas olharmos a criança, mas irmos além da forma material e nos perguntarmos quem são esses espíritos, né? De onde eles vêm, qual é exatamente o motivo, o objetivo deles estarem aqui no nosso mundo. E Kardec, na sua época, naturalmente, ele teve essa preocupação de aprofundar esse estudo sobre a natureza espiritual, tratando também desse período da infância, né, do momento em que começa a gestação, no momento em que a família se mobiliza para receber aquele serzinho que chega, a criança que nasce, o parto, começa com os primeiros cuidados, os primeiros passos, as primeiras palavras, depois começa a se desenvolver para chegar, né, numa infância um pouco mais desenvolvida, pré-adolescência, adolescência, juventude, todas aquelas fases, né, que vão avançando. E hoje nós temos aqui no nosso meio, no meio material, no nosso mundo físico, os profissionais que lidam, né, desde de um pediatra até um psicólogo, um professor que estuda todos os aspectos daquela criança, né, e desde a parte física, psicológica, a parte intelectual, os entretenimentos que são feitos. Então, estudar do aspecto espiritual para nós é algo bastante significativo, né? E eu me recordo, Marion, quando eu trabalhava na área de saúde, né, isso já há bastante tempo, na área de enfermagem, eu tinha contato, né, com o parto, com o berçário, com cuidar de bebê, essas coisas todas. E é muito interessante quando a gente pega aquela criança recém-nascida, com aquele rostinho assustado, né, de se deparar com esse novo ambiente. E hoje, com um pouco mais de conhecimento, a gente começa então a olhar, por exemplo, para uma maternidade e olhar para através ali das janelas do berçário e ver aquele monte de criança, né, tudo ali aguardando o seu momento, né, de ter contato com os pais, de ir para casa e começar efetivamente a viver a vida aqui no nosso mundo. E nós começamos, né, tendo essa visão do mundo espiritual, nós começamos a nos perguntar, né, quem são cada um desses seres, qual exatamente o programa que eles vão desenvolver, qual a personalidade, qual o aprendizado, quais as necessidades que eles têm. E lembrando, né, do professor Hernani Guimarães Andrade, né, ou melhor, do professor Hernani Guimarães Andrade, que escreveu o livro Nossos Filhos São Espíritos, né? E esse título ele é bastante profundo, embora ele seja apenas o título de um livro, ele traz para nós uma visão, uma reflexão muito, muito profunda e abrangente, né? Nossos filhos são espíritos. E quando nós falamos isso, nós olhamos para toda a trajetória do espírito nas suas diversas reencarnações, no seu crescimento, no seu desenvolvimento, e hoje, mais uma vez, aquele espírito retorna. E lembrando que nós também passamos, né, por essa mesma fase.
Nós passamos também por essa mesma etapa, em que nós tivemos, né, nas nossas memórias mais antigas, mais remotas, lembrando lá no nosso passado, a nossa fase infantil, a nossa fase, né, nos contatos que nós tivemos com os nossos familiares, com os nossos brinquedos, com os nossos medos, descobertas, tudo isso acontecendo, né, para cada um de nós. Então, isso me faz lembrar uma pequena passagem de um documentário que eu cheguei a comentar com vocês numa outra oportunidade, e era um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, que falava sobre a Força Expedicionária Brasileira, os pracinhas, né, aqui do Brasil, que foram lá para a Europa para combater, né, o fascismo, o nazismo e tudo mais. E um comentário bem interessante que foi feito naquele momento é que hoje nós vemos, por exemplo, né, hoje cada vez menos, né, porque os então pracinhas, né, envelheceram, hoje são centenários, restam poucos ainda daquele grupo. Então hoje com 100 anos, com 110 anos e tudo mais. E aí então o comentarista daquele documentário, ele falou assim, hoje nós vemos o depoimento dos pracinhas, mas nós nos esquecemos que quando eles foram para a guerra, eles tinham 18 anos, tinham 19 anos, eram jovens, florescendo para o mundo e foram se deparar com uma guerra. Então quando nós vemos, né, um avô, um bisavô, contando a história sobre a experiência que ele teve naquela época, nós imaginamos que ele era também um adulto, que ele já era uma pessoa experiente quando foi para lá. E na verdade não, eram garotos com namoradas, com sonhos, com ideais, né, com tudo aquilo para descobrir no mundo, e de repente eles vão para uma guerra. Então, a partir dessa reflexão, dessa visão, a gente fala a mesma coisa sobre nossos pais, nossos avós, que eles também já foram crianças, que nós conhecemos eles como adultos, mas eles também tiveram a sua fase inicial aqui na jornada do nosso mundo, né? E a gente tentar entender exatamente como eles eram quando eram crianças, o que eles sentiam, o que eles pensavam, quais experiências eles vivenciaram, algumas experiências muito felizes, outras experiências muito difíceis, muito dolorosas, de acordo com o tipo de vida que tiveram, enfim, né? Então a gente começa a pensar naquela criança, e quando nós olhamos para aquela criança, nós lembramos do espírito que ela é de fato, que é a sua realidade. Mas como esse espírito se encontra aqui no nosso mundo nessa fase infantil? Foi aí que Kardec então se dedicou para esse estudo, né? Bom dia, Jerusalém. A Mami colocou, né, o medo, a animação com a possibilidade de retorno e a descoberta que a vida, né, após o parto, né? Pois é, bem interessante. A Maria colocou, né, quando vejo uma mãe que está gestando, né, e passa por alguns problemas, fico pensando, o que será que já se passou entre esses seres? Porque será que essa mãe já está começando a resgatar, né? Então é algo que nos leva a essa reflexão, exatamente porque é o que a doutrina espírita faz. Ela descortina diante dos nossos olhos esse novo mundo, né? E nós passamos a ver o mundo a partir dessa perspectiva espiritual e não mais olhar pelas aparências, mas olhando a realidade, olhando aquilo que ele representa, aquilo que ele é de fato, né? Então vamos lá, né? A partir dessa pequena divagação que eu trouxe aqui para vocês, né? Então aqui a infância é esse item desse capítulo, e só para confirmar aqui, da 379, que vai até a 385, né, com uma resposta longa aqui dos espíritos, na última questão. Mas vamos lá, acompanhando aqui então o raciocínio que Kardec nos apresenta. Então na 379, Kardec pergunta, é tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Então, essa pergunta também, ela traz para nós exatamente aquilo que eu comentei sobre o Espiritismo, nos abrir os olhos, nos abrir a visão, para entendermos, né, o espírito imortal que está ali presente. E para nós é um raciocínio muito claro, um raciocínio muito simples.
Porém, para o mundo hoje, quantos são aqueles que acreditam que aquele espírito surgiu pela primeira vez? Hoje nós temos, comentei com vocês sobre a desencarnação do Papa, e isso nos faz lembrar a comunidade católica, por exemplo, que não é reencarnacionista. Assim como a comunidade evangélica, assim como outras escolas espiritualistas que nós temos no nosso mundo hoje, que não são também reencarnacionistas. Portanto, aquele espírito que surge naquele momento é o espírito que está tendo a sua primeira experiência existencial. E como ele é visto, esse espírito, Será que ele vai amadurecendo da mesma forma? Interessante, Dudu. Legal, ainda bem que tá fresquinho o assunto, então, Então, essas escolas trazem essa visão do espírito como sendo aquele espírito em formação, que ele começa a crescer, ele começa a se desenvolver, e aí surgem, exatamente por causa dessa visão limitada a respeito da imortalidade do espírito, uma série de questões. Por exemplo, por que tem criança dócil e criança que é uma criança mais agitada, uma criança mais agressiva? Por que nós temos hoje crianças que apresentam um desenvolvimento intelectual limitado e outras crianças que apresentam a genialidade? Por que nós temos crianças que reencarnam tendo um conforto, o acolhimento, o carinho, e temos crianças que são abandonadas? O próprio Chico se deparou com essa pergunta quando nós estudamos o Pinga Fogo, que foi falado, se a reencarnação existe, e falava sobre como é que Adão e Eva surgiu. Vocês se lembram, Era uma pergunta de um pastor evangélico, e ele perguntava, se a reencarnação existe, de onde vieram Adão e Eva, que foram os primeiros, Isso, claro, na década de 70 e tudo, de 1970. Então era uma visão que se tinha naquele período, que baseado nessas crenças, seguindo ao pé da letra as ideias trazidas no livro Gênesis, Adão e Eva vindo do barro. Hoje já começam a pensar de um modo diferente, embora ainda distante dessa realidade que nós vemos no mundo espiritual. Mas aí o Chico lembrou, que se a reencarnação não existe, como explicar, por exemplo, crianças que nascem com doenças congênitas, crianças que nascem cegas, crianças que nascem com deficiências intelectuais ou deficiências físicas, crianças que nascem com cânceres já desde a tenra idade? Por que Deus elegeu esses espíritos para passarem por esse sofrimento, sendo que eles nunca tiveram nada para poder pagar ou resgatar ou expiar, seja lá qual for o termo que se utilize? Então, quando nós falamos sobre a visão da criança, mas olhando o espírito imortal somado com a ideia da reencarnação, tudo começa a se encaixar. Embora nós tenhamos ainda muitos enigmas, muitos mistérios que nós não compreendemos, exatamente porque a nossa visão é uma visão limitada ao mundo material, mas nós pelo menos começamos a questionar sobre isso. Ter essa visão nos possibilita ter esse entendimento maior sobre essa trajetória daquele ser que agora reencarna. Podemos não conhecer a sua história, podemos não conhecer os motivos dessa ou daquela experiência, mas nós entendemos que o espírito tem uma história, que o espírito tem experiências a vivenciar, e que isso vai muito antes da sua reencarnação, da sua chegada aqui no nosso mundo. A mãe me colocou, dentre as que nascem com questões, será que haveria um padrão ou uma individualização nas escolhas? Aqui a gente tem, da programação reencarnatória mesmo, cada espírito tem a sua própria história, assim como nós também temos, não só tivemos, mas temos também a nossa história. E essa história começa a ser experimentada desde o momento em que o espírito reencarna. Não precisa esperar ele se tornar adulto para vivenciar a sua experiência. Basta a gente lembrar, recentemente, saiu uma notícia no jornal em que uma criança foi encontrada numa caixa de sapato abandonada. Ela foi resgatada pela polícia, levada para o hospital e tudo mais, porque foi abandonada no nascimento. Então temos ali uma série de situações que o espírito vivencia no momento em que ele começa a sua preparação para a reencarnação até.
Dudu colocou, né, aqui no prédio tem 2 irmãos, né, onde um é autista e o outro é gênio superdotado, né, olha os contrastes, né. E a pergunta é, né, por que comigo? Por que é assim? Por que tem que ser dessa forma, né? Aí a doutrina pode não trazer os detalhes, naturalmente, de cada espírito, mas traz para nós o entendimento de que essas experiências são necessárias e fazem parte da história de cada um, né? A Marião colocou, né, deve ser difícil para esses pais, né? Então, por exemplo, lá em cima, né? E cada um deles, né, vivendo ali a sua experiência, e os pais também, né, lembrando sempre que não é o espírito apenas que passa por essas experiências, mas é o grupo, né, são sempre experiências coletivas, né, nós lembramos daquele artigo que falava sobre expiações coletivas, lá do nosso livro Obras Póstumas, em que o espírito nos esclarece, né, que nós temos a nossa esfera de expiação pessoal, bom dia, Didima, que é aquela experiência individual que diz respeito a mim mesmo, temos aquela experiência dentro de uma coletividade familiar, e depois temos aquela experiência mais abrangente dentro de uma comunidade social maior. Então nós temos essas 3 dimensões, a pessoal, a familiar e a social. E todos nós temos experiências, cada um vivenciando dentro dessa esfera, experiências específicas de acordo com suas necessidades, né? Então vamos lá, voltando para cá. Kardec então nos pergunta aqui então, é tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Né? Então a gente mais uma vez vai lembrar também, né, pegando aquele exemplo que eu trouxe para vocês, né, da Segunda Guerra, dos soldados, dos pracinhas, né? A gente pega, por exemplo, personalidades do nosso mundo, como por exemplo Adolf Hitler, que ele era um bebê. Né? Então ele foi uma criança e que trazia a sua natureza ainda, natureza tão dramática, tão imperfeita, né? E depois chegando na fase adulta, onde ele teve a oportunidade de manifestar essas suas tendências e causou aquilo que causou. Né? Assim como nós vimos agora, né, Papa Francisco, que também foi um bebê. E ali então a pergunta era, né, qual era exatamente a história, qual era, né, o planejamento, de que forma que ele foi criado, quais eram as tendências que desde criança ele começava a se manifestar, para de repente se tornar o líder de uma comunidade bilionária, né, em termos aqui de participações, né, bilhões de fiéis que seguem aquilo que ele ocupava naquela posição. Assim como nós temos aqueles que ocupam, são presidentes, aqueles que são cientistas. É muito comum nós vermos nas redes sociais algumas postagens de personalidades com fotos de crianças, né? Então eu me lembro de Madre Teresa de Calcutá, me lembro de Albert Einstein. Eles colocam, né, Fred Mercury, cada um dentro de uma área, né? Então tem ali Madre Teresa na área espiritual, Einstein na área científica, Fred Mercury na área artística, e aquelas fotos de crianças, de jovens, para chegarem depois na fase adulta e manifestarem cada um a sua tendência, os seus acertos e os seus desacertos. E depois retornam ao mundo espiritual para iniciarem um novo ciclo. Então, por isso, quando se pergunta se o espírito de uma criança é mais desenvolvido ou igual a de um adulto, Kardec faz essa pergunta baseada naquela visão geral, em que você não pensa que o espírito é imortal, mas que o espírito começa agora. Aí você vai dizer, é claro que ele é imperfeito e que ele é inferior a de um adulto porque ele ainda está crescendo. E aí vem os espíritos dizendo, não, não. O espírito sendo imortal, ele já traz a sua bagagem e ele apenas tem uma limitação para manifestar as suas tendências, manifestar a sua bagagem moral e intelectual. No momento em que os órgãos começam a se desenvolver, o seu cérebro, o seu corpo,
a sua capacidade de raciocínio, de repente ele começa então, de repente não, ele começa a manifestar tudo aquilo que ele traz de fato consigo. Dudu colocou, né, a programação é feita e aceita no plano espiritual. O problema é que chega o apagão do esquecimento, né, e só a experiência vai fazer com que essa família absorva algo para uma melhora pequena, né, mais possível, na evolução de cada ser imortal que somos. Né? Então, não sabemos porquê, mas sabemos que tem um porquê. Né? Então, exatamente por quê? Por que isso acontece? Não sabemos, não diz respeito a nós. E ainda que dissesse respeito, vem exatamente esse apagão, esse esquecimento do passado, que nos dá essa liberdade de ação, evitando que as experiências negativas que nós vivemos anteriormente, ou determinadas tendências, influenciem e nos impeçam de crescer e evoluir. Né? A gente vai estudar mais para frente sobre o esquecimento do passado também. O Marião colocou, tem uma mãe aqui que tem 4 filhos, né? Os 2 últimos, um rapaz e uma menina, os 2 com problemas mentais bem difíceis. Né? Então, né, centros de reabilitação é muito comum, a gente vê, né, Marião? Então, são famílias que trazem, às vezes, 1, 2, 3 filhos, né, que trazem limitações, sejam físicas, sejam intelectuais. Aí vem aquela pergunta, né, por quê? A nossa ciência vai dizer, é porque a matéria é imperfeita. E aí então vem o Espiritismo e diz, não, a matéria, ela limita o espírito, mas o espírito tem ali as suas necessidades. E isso não é simplesmente por acaso. 2 famílias vão ter filhos, um filho saudável, sem nenhum tipo de limitação ou anomalia no seu desenvolvimento, e o outro traz ali as suas dificuldades. Foi o acaso. Então, por isso, né, eu lembro também de Stephen Hopkins, né, que ele dizia que Deus não joga dados, né? Então, quer dizer, a ciência não joga dados, né? Então, tudo isso nós vamos perceber através do estudo, a partir dessa visão que vai além das aparências, além da matéria. Jesus mesmo, né, que foi ali uma das grandes referências que nós temos no mundo hoje, no nosso planeta, também foi uma criança. E a manjedoura, o Natal, nos lembra muito essa fase infantil. Mas ali nós temos, né, o espírito limitado pela matéria, mas tendo ali todo o seu conteúdo, toda a sua bagagem, que vai se manifestando gradualmente conforme ele vai se desenvolvendo. Vamos lá, avançando. 380. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como um adulto? Né? Então, tirando que o corpo físico possa limitar essa manifestação, o fato de um espírito estar na condição infantil faz com que ele seja entendido e visto e se sinta como uma criança, ou ele pensa como um adulto? Kardec coloca, desde que se trata de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Então aqui haveria necessidade, né, de nós termos um acompanhamento, por exemplo, de um pediatra, de um neurologista infantil, de um neurocientista que estuda toda essa parte de desenvolvimento dos órgãos, desenvolvimento cognitivo, psicólogos ou psiquiatras infantis que falam sobre o desenvolvimento da mente, para que possa acompanhar cada fase. Né? Então hoje nós temos ali de tal a tal ano a criança manifesta tal comportamento. A partir dos 3 aos 5 anos ela se comporta de outra forma. Depois dos 5, 6, 7, 8 anos, em cada fase ela vai apresentando uma característica. Então esses cientistas, esses pesquisadores, primeiro começam pela observação. Começaram a analisar que todas as crianças com 1 ano de idade têm a tendência de se sentar segurando a cabecinha.
A partir dos 2 anos, elas têm uma tendência a começar a engatinhar, depois com 3 anos começar a ficar em pé, e cada uma das fases, né? Que eu não sei exatamente ali qual é o período específico. Mas a gente vai vendo então que o órgão, né, o desenvolvimento do corpo físico, o desenvolvimento dos órgãos, vão permitindo que não apenas ela comece a desenvolver habilidades físicas, força, coordenação, equilíbrio, mas também intelectual. Quando ela começa a falar, ela começa a compreender, ela começa a responder aos estímulos de um modo inteligente e não apenas instintivo. Né, a diferença entre uma resposta instintiva e uma resposta inteligente é quando, por exemplo, os médicos, no momento em que uma criança nasce, começam a estalar os dedos perto do ouvido da criança para ver se ela responde. Para ver se ela consegue perceber, se ela se assusta, se ela tem reflexo, se ela olha para o lado onde tem um barulho. E depois, conforme ela vai crescendo, os pais vão conversando, oferecendo brinquedos, oferecendo estímulos, cantando músicas, fazendo brincadeiras, e ela responde a isso. E aí a gente vê que já não é mais instintivo, já não é mais um reflexo, já é uma manifestação da inteligência que começa a aflorar naquela criança. Então tudo isso vai dependendo. E além, sim, do próprio desenvolvimento, da observação que eu comentei com vocês, vem claro também o próprio estudo anatômico do corpo físico, onde os cientistas começam a estudar o desenvolvimento dos órgãos, o tempo que leva para cada desenvolvimento, os tecidos, as células, cada estrutura material do corpo físico também vem sendo estudada em cada fase do desenvolvimento infantil. Então, só gradualmente que não apenas essa perturbação, que é o espírito perder aquela consciência temporária, para que ele possa passar por aquela redução, todo aquele processo que nós acompanhamos com Segismundo, né? Lá no livro de André Luiz, que mostra esse processo que nós estudamos tão pouco ainda. São poucas as informações que nós temos a esse respeito. Os espíritos não trouxeram nada especificamente para falar de várias experiências de espíritos que passaram pela encarnação, né? Ou mesmo pela própria encarnação. Ou ele reencarna, ou ele desencarna. Então, são poucas. A gente sabe que existe um processo, mas nós temos poucas informações. Às vezes temos 2 ou 3 espíritos que foram mencionados ou que contaram as suas histórias. E isso traz para nós essas dúvidas, né? Como será que isso acontece de fato? Qual é o grau de consciência que todos nós temos nessa fase de gestação e na nossa primeira infância? Será que é possível nós penetrarmos na mente de uma criança e tentar entender exatamente qual o raciocínio, quais são os sentimentos que a animam? Da mesma forma de um animal, né? Quando nós estudamos sobre os 3 reinos, né? Falar dos animais, o que será que passa na mente de um cachorro, de um gato, de um elefante no meio da selva, de um golfinho? Então nós temos poucas informações sobre isso ainda, mas certamente nós ficamos curiosos para tentar entender como isso acontece, né? A Mami colocou, né, até que momento, né, deveríamos não lembrar da vida pregressa, quando o espírito se agrega ao fluido de junção às células iniciais. São essas dúvidas que vão surgindo, né? Em que momento o espírito perde a consciência, em que momento ele começa a recuperar, qual é o grau de lembrança que ele acaba tendo? Dúvidas, dúvidas e dúvidas que surgem, né? Dudu trouxe para nós aqui uma mensagem, obrigado aos queridos amigos, né? Se vim criança, então sou criança, porque seria um adulto. Se no meu desencarne eu não saí do corpo adulto, morro criança. Chego criança e só o tempo da minha volta me fará criança novamente, até chegar à minha vida adulta, se assim for a vontade do Pai. Né? Morro criança, chego criança, é isso aí. Né? Obrigado, queridos amigos. Então, para nós é sempre assim, né? A ideia até porque também tem aquela parte poética, né? Todos nós somos crianças, né? Temos as nossas ansiedades, os nossos medos, e temos ali uma resistência muito grande para crescer. Né? Porque crescer traz para nós assim aquele medo, né? Aquela responsabilidade, então nós queremos sempre viver como crianças. Obrigado aos amigos. A Angelina trouxe para nós também, né? Irmãos, amigos, luz e paz.
quando recebes um espírito como filho de Deus para cuidar, é uma das maiores tarefas para cada um de vós. Ao deixar cada um a terra para o encontro de retorno à presença do Pai, vos será perguntado: que fizestes do ser que foi entregue sobre vossa tutela? Foi cuidado com amor, segue a tua caminhada na paz. Mas se o desprezaste, sofrerão e vós também. Né? Nosso amigo Custódio, presente aqui, um grande abraço também. Né? E aqui mostra, né, aqui mesmo no Livro dos Espíritos, e também lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos, né, essas lições sobre a responsabilidade dos pais como tutores, como orientadores. E é uma responsabilidade enorme, né, que também é parte de um processo que nós também conhecemos muito pouco, que é a respeito da preparação dos espíritos para se tornarem mães e pais. Porque dá a impressão de que as coisas acontecem por acaso. Não, por acaso, por acidente, vamos nos tornar pais. Quer dizer, esse por acaso significa que é algo que nós não conhecemos, que nós não compreendemos. Mas todos ali assumem responsabilidades para receberem esses espíritos, para recebermos esses espíritos, muitas vezes como pais, como avós, como tios, todos nós ali trabalhando, cuidando na educação dessas crianças. Recentemente teve uma experiência bem interessante, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, um terremoto que aconteceu em Los Angeles na semana passada, um terremoto de 5 pontos na escala Richter, e mostrou a câmera num zoológico, exatamente ali no espaço onde ficam os elefantes. No momento em que eles começaram a perceber essa movimentação, primeiro, naturalmente, né, o infrassom, que os elefantes são capazes de perceber, que é aquela pressão que antecede um terremoto, eles começaram a se movimentar. E eles formaram, né, ficaram numa formação bem interessante, todos eles de costas uns para os outros, formando aquele círculo, e os bebês no meio, para proteger a criança. Já é a segunda vez que eu vejo esse tipo de cena. Vi uma vez, quando havia ali o ataque de hienas ou leões, não me recordo, e os elefantes também tiveram aquela mesma formação, colocando os bebês no meio para poder proteger todos eles. Então, quer dizer, a gente vê que instintivamente nós já temos essa tendência a proteger os mais frágeis. E depois entra também ali, somado as questões morais, que trazem para nós ali as responsabilidades, os sentimentos, os vínculos afetivos, simpatias e antipatias também que vão se agregando a essa experiência, né? Então a gente vê a importância que é o espírito reencarnar, mas mais do que isso, como ele será recebido, orientado e cuidado para que ele possa cumprir a sua tarefa. E como foi colocado para nós aqui no final do nosso amigo Custódio, né? Se ele foi cuidado com amor, segue a sua caminhada em paz. Mas se o desprezaste, as crianças sofrerão. Mas nós também sofreremos pela negligência da responsabilidade que foi conferida. Né? Então, é um universo maravilhoso de ser estudado, né? Os bússolos também fazem isso, do bacana, né? Então, temos ali cada espécie do mundo animal, inclusive nós, temos ali um comportamento diante, né, dos filhos, diante das crias que vamos recebendo. Então aqui, meus amigos, né, no final, Kardec coloca então para nós, ele coloca primeiro a respeito da perturbação, que é esse estado de desorientação que nós sofremos temporariamente, exatamente em virtude dessa mudança de dimensões, exatamente por causa das condições mentais, intelectuais que nós vivenciamos no momento da preparação para a reencarnação, e depois nós vamos gradualmente recuperando, né, as nossas potencialidades morais e intelectuais, embora limitadas pela matéria. Né? Kardec coloca um comentário. Há um fato de observação que apoia essa resposta. Os sonhos numa criança não apresentam o caráter dos de um adulto. Quase sempre pueril é o objeto dos sonhos infantis, o que indica
de que natureza são as preocupações do respectivo espírito, né? Então nós temos ali os sonhos de uma pessoa adulta, sonhos que são permeados de preocupações, de situações relacionadas com a vida do cotidiano, e uma criança que também fala, quando ela descreve os seus sonhos, são sonhos relacionados exatamente com essa imaturidade, com essa pureza, digamos assim, daquilo que ela vivencia no seu dia a dia, né? A Mami colocou também, né, mas como sociedade ainda não agimos assim, tentando proteger as crianças, independentemente de sermos pais ou familiares, ainda caminhamos, né? Temos muito ainda o que aprender, né? Então nós não conseguimos cuidar da natureza, não conseguimos cuidar dos animais, não conseguimos cuidar das crianças, não conseguimos cuidar dos idosos, não conseguimos cuidar dos frágeis, dos desprotegidos, não conseguimos cuidar de nós mesmos, mas isso tudo faz parte desse processo de desenvolvimento moral e intelectual que faz parte do nosso próprio crescimento, né? Vai chegar um momento em que todos nós teremos muitas preocupações a respeito de todas essas relações, porque a nossa experiência dentro do campo da fraternidade é algo que depende do nosso amadurecimento moral, depende do nosso amadurecimento dos nossos sentimentos. Então temos muito ainda que crescer. Certamente nós já crescemos muito, mas ainda temos muito a se desenvolver ainda. Afinal de contas, né, estamos na terra de provas e expiações, né? Então até mesmo essas nossas imperfeições fazem parte da lição. Marion colocou, né, às vezes penso que não estamos conseguindo aprender o que e como deveríamos, né? Aprendemos, Marion, a gente tem que ter, porque é assim, a gente já falou sobre isso em outras vezes, nós somos muito ansiosos de ver o mundo se transformar logo, mas a gente lembra sempre que a transformação do mundo depende da nossa própria transformação. Então, quando nós olhamos apenas nesse momento em que nós estamos vivendo, nós vemos pouquíssimas coisas acontecendo. Vimos o avanço da tecnologia, né? Lembrando de como nós éramos crianças, como era o mundo, e como nós temos hoje com comunicação, computadores, informática, tecnologia em geral. Mas moralmente nós vemos os mesmos erros do passado se repetindo agora. Mas quando nós saímos dessa esfera da nossa existência atual e passamos a olhar para uma perspectiva mais elevada, pensando, por exemplo, como era o mundo há 100 anos, como era o mundo há 200 anos, como era o mundo há 500 anos, nós percebemos que nós evoluímos significativamente, né? Então a gente sempre tem que olhar por essa perspectiva mais elevada. Tem alguns vídeos também que são publicados nas redes sociais. Tem um especial que eu acho muito interessante, que são aquelas câmeras que são postadas em lugares públicos, mas câmeras lá no início do século XX. E eram câmeras que era naquela velocidade mais acelerada, né, já que eram filmadoras manuais, e eram em preto e branco. E aí pegaram esses filmes, colorizaram, colocaram na velocidade certa, e aí então publicaram. E a gente vê, por exemplo, no começo do século XX, eu me lembro na Índia, em Londres, eu me lembro no Egito, algumas fotos que mostram crianças daquela época. Como elas se vestiam, a curiosidade, as brincadeiras que elas faziam. Então a gente vai percebendo que o mundo pode ter mudado de uma forma muito lenta, mas nós estamos mudando, não tenhamos dúvida disso, né? Dudu colocou, estamos aprendendo sim, só que somos apressados e o tempo do espírito é vago, né? Mas estamos crescendo. Seja pouco, mas o pouco é muito ainda, né? Exatamente porque se nós olharmos dentro desse período curto, a gente vai ver poucas mudanças, mas olhando por uma perspectiva mais longa, a gente vai percebendo que as sociedades foram mudando, o nosso modo de viver, os nossos valores. Mas é claro que nós temos ainda muito, né? Basta a gente pegar, por exemplo, né, alguns filmes de ficção gostam de trazer para nós a ideia de viagem no tempo. Se nós hoje, nós aqui, do século XXI, 2025, fôssemos transportados para 1925,
que nós observássemos o comportamento daquela sociedade da época, nós ficaríamos chocados pelo modo como eles vivem, principalmente dentro desse aspecto mais primitivo, desse aspecto mais agressivo, né? Então a gente falava assim, como é que vocês conseguiram sobreviver a esse período? Sobreviveram como nós sobrevivemos naquela época, numa outra encarnação, assim como nós estamos sobrevivendo hoje e como nós sobreviveremos no futuro. Então nós vamos percebendo essas mudanças de valores, da estrutura da sociedade. Demora, porque são mudanças lentas. Mas o nosso tempo aqui no nosso mundo era um tempo muito curto. Então não dá tempo da gente abarcar uma ideia completa. A gente pega fragmentos dessa ideia. A gente pega aquele período, eu tenho aqui 50 anos, 60 anos, 70 anos. O que são 60 anos, 70 anos dentro da imortalidade do espírito? Nós vamos pegar um pedacinho de nada de uma vida, né? Pois é, imagina aquela, né, a gripe espanhola pegando todo mundo ali no começo do século XX, que dizimou ali 1/3 da Europa. O medo que tudo isso gerou. Então, estamos evoluindo, estamos evoluindo. E para finalizarmos aqui, o último, questão 381, Kardec coloca: por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Então Kardec coloca nas duas primeiras questões, falando sobre o estado do espírito no momento em que ele reencarna, se ele é inferior ou se ele é superior, se ele manifesta as suas ideias, né, como aqui nessa questão, né, tirando ali o espírito de uma criancinha, pensa como uma criancinha, então ele fala sobre a natureza infantil do espírito nessas duas primeiras questões. Agora na questão 381, por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado de seu invólucro corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele invólucro, daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. E esse laço não é ligar o corpo físico exatamente ao espírito, mas é o laço que prende o espírito mentalmente àquela condição. Nós já tivemos a oportunidade de estudar com o André Luiz, por exemplo, que fala para nós sobre educandários no mundo espiritual. Né? Uma criança que desencarna, que ela é cuidada, recebida no plano espiritual, ela se comporta como criança. Nós chegamos a estudar sobre crianças no mundo espiritual através daquele livro do Chico, que conta a história, né, de uma família onde 3 crianças desencarnaram. E aí é um livreto, na verdade, né, não é um livro. E esse livreto, então, conta esses espíritos reencontrando familiares que já desencarnaram, locais onde eles estão, professores. Né, nós tivemos até aqui também, né, amigos do plano espiritual, trazendo um pouco para nós sobre a sua história e a sua experiência como evangelizadores no mundo espiritual. Porque as crianças no mundo espiritual, elas não deixam de ser crianças a menos que o espírito consiga se desprender dessa ideia, assim como uma pessoa que desencarna na condição de uma idade avançada, numa condição de melhor idade ou de uma pessoa idosa, né? E ela chega no mundo espiritual, ela não se transforma num espírito jovem, saltitante de uma hora para outra. A mente dele também precisa passar por esse processo de transformação. E aí a gente vai começando a perceber como isso é difícil. Me lembro, por exemplo, do livro Deixe-me Viver. Um livro que conta a história. Acho que foi Luiz Sérgio, que é o autor espiritual desse livro, e ele fala sobre espíritos que foram abortados. E o impacto que esse processo do aborto, gera sobre o espírito, porque ele mentalmente assumiu uma determinada característica, para que ele pudesse reencarnar e assumir aquele corpo infantil.
e depois o modo como ele volta para o mundo espiritual, sofrendo esse choque entre um processo que não foi terminado, em que o espírito se mistura com ideias confusas de revolta, de rejeição, de lembranças do seu passado, como espírito já maduro, e aquela condição de limitação intelectual, mental que ele vivencia para a sua reencarnação. Então o espírito passa por essa confusão. E isso mostra exatamente, né, que quando esse processo ele não é completo, com o nascimento, o desenvolvimento e tudo mais, o choque que o espírito sofre de ter ali a sua mente nesse processo de confusão. Então esse livro mostra para nós, através desses traumas que são gerados pela interrupção da gravidez, como o espírito fica limitado mentalmente quando ele está passando por essa fase de reencarnação. E depois, quando ele desencarna, volta para o mundo espiritual também, assumindo a ideia, a personalidade, tudo aquilo que ele vivenciou quando encarnado. O espírito vai demorar mais tempo ou menos tempo, né? Tarina Eparrei, né? Ogum, salve Jorge, né? Venceremos a nossa, né? Então, seja bem-vindo aqui, amigo. Então, a gente vai sempre perceber, né? Inclusive na própria Umbanda também, temos os heresinhos ali que vão trazendo um pouco da sua experiência também, contando um pouco das suas histórias, né? Então a gente vê assim que, aprendendo, né, sobre a dinâmica do mundo espiritual, as estruturas do mundo espiritual, e a forma como os espíritos vivenciam suas experiências, cada um na sua condição, é aquele que desencarna com uma deficiência, é aquele que desencarna com uma doença, é aquele que desencarna numa idade mais avançada, aquele que desencarna na infância, aquele que desencarna na juventude. Cada um tem uma característica diferente, porque tudo isso acaba sendo gerido pela mente do espírito. E cada espírito tem a sua própria condição, já que cada espírito vivencia suas próprias experiências. Por isso, então, quando Kardec pergunta sobre o retorno ao mundo espiritual, colocando para nós que ele pode readquirir imediatamente o seu precedente vigor. Aí depois ele coloca, né, assim que ele se vê desembaraçado do invólucro, rapidinho o espírito já consegue ter as suas lembranças, assumir a sua personalidade anterior, entretanto, e é aí que ele reforça para nós aqui, que ele vai readquirir essa lucidez anterior conforme ele vai se libertando das limitações que a condição física terrena acabou impondo sobre ele. Então cada espírito tem o seu tempo. E a gente viu, né, estudando com André Luiz, como esses espíritos que desencarnam na condição infantil sofrem no mundo espiritual pela separação dos pais, pela separação dos entes queridos, de se verem num ambiente estranho, inicialmente para todos eles. Mas aos poucos eles vão se readaptando. Então nós temos ali estudos que mostram as crianças do mundo espiritual. Temos aqueles espíritos que desencarnam como jovens no mundo espiritual. Aqueles espíritos que já são adultos, aqueles que são mais idosos. Cada fase da nossa existência proporciona um tipo de experiência para nós no mundo espiritual. Né? Venceremos, né? Veneremos a nação Ogum, todo respeito às religiões do sincretismo africano e ao espiritismo em si, aos herês, né? Então seja bem-vindo sempre, amigos. Então a gente tem ali, né, e interessante também a gente perceber que a própria influência, né, aproveitando a deixa aqui do nosso amigo, a própria influência cultural que cada um de nós recebe aqui no mundo físico e o modo como isso nos influencia também no mundo espiritual, podendo nos auxiliar, acelerando o nosso desenvolvimento, ou também ali dificultar o nosso desprendimento dessa forma de pensar. Então, quer dizer, a mente de cada um de nós é ali um grande mistério, e um mistério difícil de lidar, porque nós ainda não temos sequer consciência de quem nós somos. Somente os espíritos já muito desenvolvidos, que têm pleno domínio sobre si mesmos, por se entenderem como seres imortais,
de terem a capacidade de se transformarem, enquanto nós que estamos nessa fase de desenvolvimento, nós estamos ainda aprendendo a lidar, que na verdade espiritualmente todos nós ainda somos crianças. Espíritos ainda muito jovens, começando agora a despertar para o intelecto, para a maturidade, né, para o amadurecimento. Enquanto que nós temos aqueles espíritos já bastante experientes e bastante evoluídos, que têm ali um entendimento sobre tudo muito além da nossa capacidade. Sem problema, Dudu. Então tem uma capacidade que nós sequer compreendemos até onde eles conseguem chegar. Né? Então, meus amigos, é isso. Nessa nossa fase introdutória, nós tivemos então aqui essas 3 primeiras questões, questão 379, 380, 381. Depois aqui na 382, Kardec coloca aqui, né, que se durante a infância sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe. Quer dizer, o que sente o espírito durante esse período da infância? Sofre, não sofre, sofre as suas angústias, como isso funciona? Então nós veremos no nosso próximo encontro, acompanhando, né, o desenvolvimento do espírito durante aqui esse período da infância. Então, fechando por aqui esse nosso estudo de hoje, já trazendo para nós ali toda aquela expectativa, né, de novos aprendizados, novos conhecimentos. Tá, eu vou depois fazer uma pesquisa rápida também, vou ver se eu encontro alguma coisa lá no acervo do Chico,